Graça e paz, irmãos, amém? Hoje daremos continuidade à nossa série de mensagens. Hoje o texto que nós vamos ler e explanar para a amada igreja está a carta do apóstolo Paulo a seu amigo Tito. Então vamos ler Tito, capítulo 2, apenas o versículo 14. Eu vou ler na versão revista e corrigida. Puder colocar nessa versão e você quiser acompanhar comigo aqui. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Vamos ler de novo? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? Baixa sua cabeça, feche os teus olhos mais uma vez. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Eu te peço que nesta noite o Senhor possa estar ensinando a tua igreja, edificando cada um, que possamos sair daqui com a nossa porção de entendimento, para que no tempo certo possamos colocar esta palavra em prática, meu Pai. Nos ajuda nesta noite na explanação da tua palavra, porque nós queremos realmente entendê-la como o Senhor deseja para cada um de nós. Abre o nosso entendimento espiritual, os nossos olhos espirituais, para que quando a gente estiver falando desta verdade, esta verdade possa modificar a nossa vida por inteiro. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A carta do apóstolo Paulo a seu amigo Tito, um jovem líder da igreja cristã, estava em desenvolvimento. O apóstolo Paulo tinha alguns amigos que ele estava discipulando e dentre eles tinha o seu amigo Tito. É uma carta muito pequena, apenas com 3 capítulos, mas é uma carta que tem como fundamento a graça de Cristo, a explanação da graça. O apóstolo Paulo, ele tem... Se você pegar no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, você vai ver que ali existem conselhos muito importantes para o desenvolvimento da igreja. Alguns desses conselhos são conselhos de exortação. Ele exorta a igreja de Creta, que estava em desenvolvimento. Tito estava nesse momento residindo na ilha de Creta e uma igreja estava se formando lá. E por causa desse desenvolvimento, o apóstolo Paulo estava treinando algumas pessoas e dentre eles agora o seu amigo Tito. E ele estava influenciando Tito a cobrar, a exortar quando fosse preciso. Só que dentre os conceitos destas cartas, talvez um dos conceitos que mais se repete em todas elas é o conceito da graça. E nós vamos falar exatamente sobre o poder da graça, que o apóstolo Paulo estava falando com o seu amigo Tito acerca disso. Então, ele começa a enfatizar a importância da graça. E a gente vai dividir esse versículo em 4 partes. Eu vou pedir que coloque novamente ele aí, na versão revista e corrigida. Ele começa dizendo: o qual se deu a si mesmo por nós. Observe, ele já começa falando, o qual se deu a si mesmo por nós. Quem é esse qual que ele fala? O próprio Jesus. E o fato de Jesus se entregar, e aqui é algo muito interessante, para você entregar alguma coisa, você precisa ter esta coisa, e não somente isso, fazer parte da tua vida para que você possa entregar para alguém. Então Jesus possuía o bem mais precioso que ele tinha, era a sua própria vida. Então ele entrega a sua vida por amor a todos nós. Só que existe uma funcionalidade interessante. Essa entrega é para nos remir de toda iniquidade. Então observe aqui. Você e eu somos ou éramos uma pessoa antes da graça. E uma vez que a graça nos alcançou, nós nos tornamos pessoas diferentes. Então, existem 2 momentos na nossa vida. Aqueles que antecedem a graça e aqueles que são depois da graça. Então, antes da graça, nós temos a preocupação de, muitas vezes, ser servidos e não servir. Queremos sempre ter razão, queremos ter o controle da nossa vida,
pensamos apenas, muitas vezes, somente em nós, e quando nós conhecemos a graça, por causa deste versículo também, nos mostra que a graça e o entendimento dela faz com que nós possamos nos entregar ao outro. Então não é ser servido, é servir. A graça, ela tem a facilidade de quebrar todo o ego. Jesus em nenhum momento veio exigir, ele veio se entregar. E esse atributo é fundamental, porque sem o entendimento da graça, sem o entendimento de que nós fomos criados por Deus para servir, nós não podemos entender o sacrifício, o ato sacrificial de Jesus. Presta atenção nisso. Quem experimenta a graça, aprende a morrer para si mesmo. Não tem como você que diz que é salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, sem que você entenda esta prerrogativa inicial deste versículo. Se o próprio Deus, que é conhecedor de todas as coisas e merecedor de toda a honra e toda a glória, antes se entregou, se deu a si mesmo, isso é uma lição para mim e para você. O entendimento da graça só pode ser possível se você entender que antes de ser servido, você tem que ter uma natureza de serviço, de servir ao outro. Amém? A graça nos ensina isso. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, também contida nesse versículo, vai dizer que esta graça que nos impulsiona a servir, serve para alguma coisa. Coloca novamente o versículo. Vai dizer assim, ó. A fim de nos remir a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Presta atenção nisso. Esta iniquidade faz o quê? Ela nos afasta de Cristo em forma do pecado. Então, a única forma de nos vermos livre deste pecado é se de alguma forma nós passarmos por um processo de purificação. E é por isso que ele escreve aqui. Você precisa ser remido desta iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é uma condição pecaminosa. Iniquidade é uma condição pecaminosa. Nós somos pecadores, porque cometemos pecados. Mas uma pessoa iníqua é aquela pessoa que vive constantemente numa prática pecaminosa. Então, por mais que nós cometamos pecados, nós não devemos viver na prática do pecado. Eventualmente, algum pecado pode surgir na mente, no coração, o desejo contido, guardado, que pode gerar uma atitude pecaminosa. Mas rapidamente, você como salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, a sua mente deve se voltar para o Senhor em total arrependimento e dizer, Senhor, me perdoa pelos pecados cometidos e praticados. Por quê? Porque você passou por um processo, ou está passando por um processo de regeneração. A purificação é isso, igreja, a fim de nos remir de toda iniquidade e nos purificar. Preste atenção, o apóstolo Paulo ele usa essa expressão purificar para mostrar um processo contínuo de transformação. Por quê? Porque uma vez que provamos da graça, palavras tóxicas, atitudes manipuladoras, orgulho, ressentimento, amargura, impulsividade, frieza emocional ou toda sorte de mazela, tem que passar por um processo de purificação e transformação. Então, eu vim deste mundo cheio de pecados, eu preciso ser purificado. Então, quando eu digo que eu quero servir o meu irmão, servir o próximo, esse é o primeiro passo deste texto, porque eu entendi que Jesus fez isso, mas ele nos fez isso para que nós pudéssemos ter o entendimento de que precisamos ser purificados de toda e qualquer mazela pecaminosa que jaz em nós. A graça nos confronta para depois nos restaurar. Presta atenção nisso. A graça nos confronta para depois nos restaurar. Deus não quer apenas mudar a nossa companhia, a nossa história. Ele quer mudar totalmente a nossa natureza. Eu não sei se você entende isso, mas, como eu já disse no início, uma coisa é nós conhecermos Jesus e passarmos por um processo de transformação. Você era até a graça te alcançar. No momento que a graça te alcançou, a sua vida tem que ser condizente com a graça que você recebeu da parte de Cristo. Então não tem como você viver uma vida em dualidade, não tem como você ser crente bom aqui e ser um crente ruim lá fora. Se houve transformação na tua vida, se a graça te alcançou, você precisa ter e viver uma vida restaurada, amém ou não? Então, você primeiro entende que Jesus se entregou por você e por mim, você passa por um processo de purificação e transformação, aí sim agora, para desencadear uma coisa. O que vai desencadear? Essa é a terceira coisa. A graça nos ativa
para as boas obras. Porque o texto vai dizer, um povo exclusivamente seu, zeloso para as boas obras. Um povo especial, um povo zeloso para boas obras. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora, olha só. A graça, quando ela se desenvolve, ela não se desenvolve na passividade. A graça, quando se desenvolve na minha vida e na sua vida, ela não se desenvolve na passividade. Por que você está dizendo isso? Por quê? Porque o dia que eu alcancei a graça, e eu entendo que Jesus transformou a minha vida, e isso é algo tão precioso, que não apenas recebo esta atitude de forma passiva. Eu apenas recebi e está tudo bem. Não, eu antes me movo para compartilhar aquilo que eu recebi. Então, quando você encontrar, ou se encontrar numa situação de passividade, apenas, olha, eu fui salvo e está tudo bom, está tudo certo por isso. Não. Um crente que provou dessa magnitude espiritual, desta restauração, desta purificação, ele tem uma vida não somente transformada, mas ele se move em direção para que esta mesma graça que o alcançou, alcance a vida do irmão também. Amém ou não? Então, se eu fui lavado e remido, eu preciso ser zeloso de boas obras. E uma das atitudes das boas obras é encorajar o irmão, cuidar, discipular, restaurar, sustentar pessoas que estão feridas. Então, pessoas cheias de graça, elas não espalham de nenhuma maneira destruição, pelo contrário, elas espalham a cura. Deus nos chamou para sermos agentes de reconciliação. Deus nos chamou para sermos agentes de reconciliação. Sabe por quê, igreja? Porque um crente que é apenas um crente que recebeu a salvação e fica neste ambiente confortável, um ambiente onde você vem, senta, recebe de Deus uma palavra e sai, mas não tem a prática e a atividade corriqueira de um verdadeiro cristão, que de levar o evangelho a toda criatura, você vai se tornar apenas um crente passivo, um crente que está apenas recebendo da parte de Deus algo muito especial, mas não tem a ativação especial para que você possa também levar o evangelho. Então é necessário, você recebeu algo de Deus muito especial, compartilhe isso especial que você recebeu de Deus também, amém ou não? Essa é a terceira coisa. A quarta coisa que nós encontramos está dentro dessa expressão, zeloso de boas obras. Preste atenção, essa expressão, zeloso, transmite algo muito especial. Primeiro, dedicação. Segundo, empenho. E terceiro, intencionalidade. E eu gosto muito dessa expressão, porque imagine, para eu ser zeloso com alguma coisa, eu preciso não apenas demonstrar isso em alguns momentos específicos, eu preciso ter empenho nas minhas atitudes, eu preciso ter intencionalidade nessa atitude de zelo que eu estou dizendo que eu tenho. Eu preciso, por quê? Porque o que não é cultivado, ele enfraquece. Como é que eu digo que eu provei da graça, que eu tenho a intenção de agir conforme esta graça, mas eu não me movo em direção a ela, não me movo nessas questões? Então, tudo aquilo que eu não estou movendo em direção a alguma coisa, tende a ficar enfraquecido. Se eu planto uma árvore em um lugar, eu preciso ter a preocupação de ter zelo com ela. De que forma? Tomando algumas atitudes, sendo intencional. Como é que eu sou intencional com esta planta que eu acabei de plantar? Eu rego, eu coloco ela em um lugar arejado, eu coloco ela com a possibilidade dela receber o sol como nutriente. Por quê? Porque eu estou demonstrando zelo com aquilo que eu plantei. A graça de Deus funciona desta forma. Eu não apenas posso ser zeloso, apenas cuidando de algo muito superficialmente, não. Eu preciso me integrar, eu preciso ter intencionalidade na transmissão da graça. Você está entendendo? Então, se eu digo que a graça me alcançou, e eu cuido do meu irmão, eu cuido discipulando, cuidando, exortando, se preciso for, mas eu faço isso com intencionalidade. Eu faço a minha parte e espero, categoricamente, que Jesus vai fazer a dele. Amém ou não? Então, irmãos, no momento que nós temos esse entendimento, aí a gente começa a entender que a graça nos dá, presta atenção nesta frase, a graça nos dá capacidade para fazer o que a nossa carne não conseguiria fazer sozinha. É isso que a graça faz, irmãos. Então, se você é uma pessoa muito contida, uma pessoa muito
presa segundo talvez a sua própria natureza, a graça vai fazer uma transformação radical na tua vida. E a carne que antigamente conduzia a tua vida vai ter que abrir espaço. Porque quando a graça chega, a carne precisa bater em retirada para que o Espírito possa agora sobressair na tua vida. Amém? Presta atenção. Então, resumindo, o que é que o capítulo 2, no versículo 14, está querendo dizer? Ele ensina 4 coisas, já falei. A graça ela vai nos redimir, vai nos purificar, vai nos separar, para depois nos enviar. Então é um processo. Eu recebi da graça, ela me redimiu, amém ou não? Esse é o processo da salvação, é um processo soteriológico. Então eu fui redimido, depois que eu fui redimido, eu entro no processo de purificação. Depois que eu estou no processo de purificação, ele começa a nos separar para que, aí sim, uma vez redimidos, uma vez purificados, aí sim eu começo agora a estar preparados para começar a enviar esta palavra. Então, não tenho como enviar uma mensagem sem que antes eu passe pelo processo de purificação e transformação. Você já viu aquela pessoa que às vezes está pregando, mas não está vivendo o que está pregando? São essas situações. Eu posso aqui falar com você apenas, mas se eu não viver aquilo que eu estou falando, vai surtir efeito na tua vida. Mas na minha vida, não surtiu efeito nenhum. Então é muito necessário você colocar em prática aquilo que você está ouvindo e também aquilo que você está falando, a sua vida possa ser condizente com essa prática que você está falando. Então, o que eu aprendo por menores disso? Então, a graça ela precisa governar algumas coisas. Eu quero concluir falando sobre isso. Como assim a graça controla algumas coisas? O que a graça governa? Se você tem alguma área da tua vida que precisa de uma intervenção divina neste momento, saiba que a graça é suficiente para entrar na tua vida e modificar toda e qualquer área pecaminosa que você possui. Amém? Você precisa entender o valor da graça. E quando eu falo o valor da graça, é o valor sacrificial de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Então o que a graça vai governar? Uma vez que ela redimiu, uma vez que ela purificou, uma vez que ela te separou e uma vez que ela está te preparando agora para ser enviado esta mensagem, ela vai governar algumas coisas. Então o que ela vai governar? O orgulho vai perder a força. O orgulho próprio vai perder a força. O egoísmo vai naturalmente, por causa da graça, diminuir. Você não vai ser uma pessoa orgulhosa. O egoísmo vai começar a diminuir. O perdão que você tinha dificuldade de demonstrar vai começar a aparecer. Amém ou não? Então vamos lá, presta atenção. O orgulho vai perder a força. O egoísmo vai começar a diminuir. A sua vida vai estar no processo de transformação. O perdão que você tinha dificuldade vai florescer, vai começar a aparecer. E a reconciliação naturalmente vai acontecer na tua vida. Então, a falta de perdão que você não tinha com aquele irmão, com aquela irmã, por causa do entendimento da graça, vai começar a acontecer. E relacionamentos que você tinha a certeza que não daria mais certo, que não tinha mais solução, vão ser totalmente restaurados. Isso, irmão, irmã, só faz mediante a graça. A graça que nos reconciliou com Deus também nos capacita para reconciliar pessoas. Então, irmão, se você tem buscado a Deus a sabedoria para ser uma pessoa melhor, aonde quer que você esteja, no trabalho, na sua casa, o processo é esse da graça. Vou repetir para concluir. Você precisa entender a graça, se fazer como Jesus se fez aqui nesse momento, se entregar. Porque uma vez que você se entregou, aí sim a remissão vai acontecer, depois a purificação vai acontecer, depois a separação vai acontecer para a ativação desta mensagem e você possa levar a outras pessoas também. Amém? Que essa palavra se aplique no seu coração e na sua mente, de tal forma que você nunca mais se esqueça dela. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você.